Você está sentado à noite diante de um monitor, o laboratório está escuro e só o zumbido suave da tecnologia o mantém acordado. Na tela, uma curva está sendo exibida, o brilho de uma estrela, você espera por essa pequena queda. O momento em que um planeta passa brevemente na frente de sua estrela e diminui minimamente a luz da estrela por algumas horas ou minutos. Por trás dessa oscilação está uma das perguntas mais fundamentais da astronomia: o que realmente existe lá fora? Não apenas se existem planetas, mas como eles são, do que são feitos e se em algum lugar surgem condições. Condições podem surgir que possamos sequer chamar de habitáveis. A estatística parece querer responder positivamente a essa pergunta. No arquivo de exoplanetas da NASA, estão registrados 6.080 exoplanetas confirmados e ainda há milhares de candidatos apenas do satélite caçador de planetas TESS. Isso é um triunfo, mas também um indicativo de como a pesquisa de exoplanetas mudou. Já avançamos da pergunta "eles existem mesmo?" para a pergunta "que tipos de mundos são esses?" Mas justamente nessa segunda pergunta, o conhecimento disponível de repente fica muito limitado. Porque o que sabemos sobre exoplanetas já é conhecido há muito tempo. Mas o que ainda não sabemos deve ser hoje o ponto central deste vídeo. As primeiras décadas da pesquisa de exoplanetas foram anos de descobertas. Recordes, sensações, sempre novos e ainda mais estranhos mundos. Hoje, a existência de sistemas planetários fora do sistema solar é praticamente uma normalidade cósmica. Consequentemente, as prioridades também mudam. Com novos telescópios, os astrônomos querem extrair ainda mais dados dos exoplanetas e finalmente preencher aquelas lacunas em nosso conhecimento que nos atormentam há décadas. O quanto a atividade de uma estrela interfere em nossas medições? Por que a detecção de uma biomolécula aparente pode nos levar para o caminho errado? E como podem ser compostos os exoplanetas e o que a sua estrutura significa para a busca por vida? Hoje vamos analisar onde a pesquisa de exoplanetas ainda tem trabalho a fazer, onde nosso conhecimento beira a especulação, onde os instrumentos chegam aos limites físicos e onde novas tecnologias podem possibilitar a transição de uma descoberta rara e sortuda para uma busca sistemática por exoplanetas. Porque, no final das contas, a grande questão não é se vamos encontrar mais planetas, mas sim se algum dia poderemos dizer: nós realmente entendemos este planeta. Imagine um momento típico na pesquisa de exoplanetas. Um planeta passa na frente de sua estrela, como acabamos de descrever na introdução. Por algumas horas ou minutos, a luz da estrela é minimamente diminuída, muitas vezes apenas frações de 1%. E ainda durante o escurecimento parcial, os detectores na Terra ou telescópios no espaço recebem luz filtrada. A palavra mágica do momento é espectroscopia de transmissão. A luz normalmente é bloqueada pelo planeta, mas se ele tiver uma atmosfera, parte da luz passa por ela. No entanto, certas faixas da luz, chamadas de comprimentos de onda, já que a luz é emitida em ondas de diferentes frequências enviadas pela estrela, são afetadas. O oxigênio bloqueia uma parte da luz diferente do dióxido de carbono. Disso resulta um espectro de transmissão que pode revelar quais substâncias estão presentes na atmosfera, como vapor d'água, dióxido de carbono, metano ou outras substâncias. Além disso, muitas vezes é possível obter indícios sobre nuvens e neblina, porque elas enfraquecem as características espectrais ou suavizam o espectro, e de forma geral também indicam o quão extensa é a atmosfera. O método é especialmente eficaz em exoplanetas que passam na frente do disco de sua estrela. Tudo isso parece muito bom, mas vem acompanhado de uma série de complicações. Especialmente em mundos do tamanho da Terra, esse sinal atmosférico não é apenas pequeno, mas é ordens de magnitude mais fraco do que estamos acostumados a ver em gigantescos e quentes planetas gasosos. Ou seja, os astrônomos estão caçando um padrão extremamente fraco em um conjunto de dados que já está no limite do que pode ser medido. E mesmo que um instrumento fosse perfeito, a estrela não é. A espectroscopia de transmissão pressupõe silenciosamente que a estrela é uma referência estável, um disco de luz suave e uniforme.
Na realidade, porém, a superfície da estrela é um mosaico de manchas, fáculas e zonas ativas. E isso, naturalmente, afeta diretamente uma medição, porque os cientistas comparam especificamente as diferenças de brilho entre a estrela e o planeta. Os efeitos da estrela sobre a espectroscopia também são frequentemente chamados de contaminação estelar. Ela é cerca de 10 vezes maior em planetas rochosos pequenos do que em planetas gasosos. Ou seja, um sinal de água, oxigênio ou metano pode, em casos extremos, simplesmente ser uma assinatura de mancha estelar. Não por descuido de alguém, mas porque a natureza distorce a linha de referência dos astrônomos. Depois vem a próxima camada de incerteza, o método de análise que na astronomia é chamado de recuperação. Nós temos um espectro disponível, mas qual modelo de atmosfera se encaixa com ele? Quais moléculas, qual perfil de temperatura, quais nuvens, qual distribuição de pressão são as corretas para explicar os dados das medições? A recuperação é, no essencial, o cálculo reverso dos dados de medição para propriedades físicas, e é justamente aí que reside o perigo da ambiguidade. Muitas atmosferas diferentes podem, dentro dos dados de medição, apresentar espectros muito semelhantes. E é exatamente aqui que uma descoberta de exoplaneta pode rapidamente cair no que eu gosto de chamar de armadilha das bioassinaturas. Na percepção pública, uma possível molécula vira imediatamente biologia. O oxigênio é o exemplo clássico disso. Sim, na Terra ele está muito ligado à vida. Mas o O2 também pode se formar de maneira abiótica, ou seja, sem envolvimento biológico. Por exemplo, pela luz da estrela ou perda de água, que mudam quimicamente a atmosfera para oxigênio e ozônio. Os cientistas também gostam de chamar esses enganos de falso positivo. O oxigênio ou outros supostos biomarcadores só podem ser interpretados em seu contexto, nunca como um sinal isolado. A regra prática é, portanto, brutalmente simples. Nenhum gás isolado é uma prova. E para um sinal aparente de vida vindo de um planeta, nem precisamos olhar para planetas distantes. Podemos simplesmente olhar dentro do nosso próprio sistema solar. Alguns de vocês devem se lembrar de duas palavras-chave e do que elas significaram para a astrobiologia, a molécula fosfina e o planeta Vênus. O que essas duas palavras têm a ver uma com a outra, nós vamos descobrir se voltarmos ao passado. No ano de 2020, uma notícia se espalhou pelo mundo. Uma equipe liderada pela astrônoma Jane Greaves havia encontrado dados de rádio, primeiro de um telescópio no Havaí e depois também de uma grande rede no deserto do Atacama. Eles descobriram uma pequena marca no espectro, ou seja, uma absorção da luz solar em uma frequência muito específica. Os pesquisadores interpretaram essa marca como um indício de fosfina e estimaram a quantidade em poucas a algumas dezenas de partes por bilhão. Isso parece insignificante, mas é mensurável. Mas por que isso foi tão polêmico? Porque a fosfina na atmosfera de Vênus, na verdade, não deveria ser estável por muito tempo? As nuvens de Vênus são ácidas e o ambiente é quimicamente muito agressivo. Um gás como a fosfina deveria ser rapidamente decomposto lá. Na Terra, a fosfina é conhecida principalmente em duas áreas, em certos processos biológicos pobres em oxigênio e em aplicações industriais. Exatamente essa mistura foi a faísca inicial. Um gás que, na verdade, não deveria ser estável na atmosfera de Vênus, aparecia na Terra em contextos próximos à vida. E, de repente, surge a grande questão. Será que nas camadas de nuvens de Vênus pode existir algo que chamaríamos de vida? Mas tão rápido quanto a empolgação surgiu, veio também a decepção. Já após poucas semanas, novas análises de outras equipes mostraram o quanto o resultado é sensível à forma como os dados brutos são processados. Antes de se poder avaliar com segurança uma linha de absorção ou emissão, é preciso modelar e remover corretamente o fundo do espectro. Medições incorretas ou imprecisas de um sinal, efeitos do instrumento e interferências que não têm nada a ver com a atmosfera de um planeta. Se esse fundo for ajustado de forma muito flexível, pode-se acidentalmente filtrar uma linha que nem é real ou distorcer uma estrutura verdadeira a ponto de ela parecer muito mais convincente do que realmente é do ponto de vista estatístico. Em uma reanálise, restou apenas um sinal da suposta linha de fosfina, mas ele era fraco demais para ser considerado uma descoberta segura.
Ao mesmo tempo, ficou claro um segundo problema. Vênus é um alvo extremamente difícil para esse método de medição, porque ela é muito brilhante na faixa de comprimento de onda relevante. Pequenos erros de calibração no telescópio ou efeitos na faixa de frequência podem rapidamente parecer um sinal atmosférico real. E por fim, o suposto sinal de fosfina também está em uma faixa onde o dióxido de enxofre, também chamado de SO2, aparece. Um gás que realmente existe em Vênus e cuja variabilidade complica ainda mais a interpretação, desempenha um papel importante. Por isso, regras rigorosas foram depois estabelecidas para detectar moléculas nas atmosferas dos planetas. No final das contas, tudo parece muito sóbrio. A onda de vida em Vênus surgiu porque uma medição extremamente difícil foi interpretada de forma otimista demais. Um sinal espectral frágil foi tratado como uma detecção molecular robusta e imediatamente carregado de significado biológico. E se quisermos localizar em que ponto estamos para algum dia fazer uma verdadeira descoberta, então é claro que precisamos detectar vários gases. Um pouco mais clara, em comparação, parece a busca por tamanhos de planetas e pelo que as manchetes costumam chamar de Terra 2.0. Por muito tempo, nosso sistema solar foi modelo de sistema planetário. Por dentro, alguns pequenos planetas rochosos, mais afastados, gigantes gasosos, entre eles um cinturão de asteroides e todos distribuídos em órbitas quase circulares. Mas já as primeiras descobertas de exoplanetas abalaram essa imagem. E hoje sabemos que os sistemas planetários apresentam uma variedade quase vertiginosa de aparência, composição e outras características. Muitas estrelas têm, por exemplo, as chamadas superterras ou mini-Netunos em órbitas próximas, ou seja, planetas com talvez de 2 a 10 vezes a massa da Terra, que orbitam sua estrela em poucos dias ou semanas. Nosso sistema solar, por outro lado, não tem nada dessa ordem de grandeza para mostrar. Isso significa que o nosso sistema solar é uma exceção? Talvez algumas estatísticas indiquem que realmente é incomum não ter uma superterra. Então, podemos ser uma exceção. Mas por que isso acontece? Uma hipótese popular diz que a culpa é de Júpiter. Na fase inicial do nosso sistema solar, o gigante gasoso Júpiter inicialmente migrou em direção ao Sol, pois foi desacelerado pelo efeito de maré do disco de material protoplanetário ao redor do Sol jovem. Quando Saturno apareceu e seguiu o mesmo caminho, Júpiter foi puxado de volta por ele. Assim, o planeta dos anéis, que talvez nem tivesse anéis naquela época, pode ter salvado os planetas internos de um destino fatal. Em sua jornada, Júpiter poderia ter limpado ou lançado para fora do sistema solar interno o material existente, impedindo assim a formação de uma superterra. Mais tarde, Júpiter, com sua enorme gravidade, provavelmente atuou como um protetor e desviou cometas perigosos, proporcionando à Terra um ambiente mais tranquilo. Talvez tenha sido necessária uma sequência especial de eventos para formar um sistema planetário como o nosso. Um sistema que tenha pequenos planetas rochosos na parte interna e grandes corpos na parte externa e onde ambos coexistem. Muitos outros sistemas parecem ter justamente o contrário. Ou eles se formaram perto da estrela, ou seja, na parte interna. Algumas superterras e gigantes gasosos não existem, ou estes migraram para a parte interna. E não há mais planetas pequenos em órbitas estáveis. Toda a combinação que a natureza teoricamente permite parece ocorrer em algum lugar e de alguma forma. Mas o que exatamente significa o termo Terra 2.0 ou gêmeo da Terra? Esse termo é usado? Muitas vezes, isso soa como se os astrônomos tivessem encontrado uma segunda Terra com geologia semelhante, oceanos, clima e uma atmosfera estável. Na verdade, em notícias, semelhante à Terra geralmente se refere apenas a alguns parâmetros básicos, como raio e órbita, e até mesmo a zona habitável, que muitas vezes é apresentada como prova da habitabilidade de um planeta nessa região, é, na verdade, apenas a distância em que a água líquida seria teoricamente possível, não uma evidência concreta de habitabilidade. Além disso, na maioria dos candidatos semelhantes à Terra, só conseguimos medir sinais indiretos. Sabemos que a estrela supera o planeta em termos de emissão de radiação e que os dados muitas vezes são distorcidos. E até mesmo o nosso próprio sistema solar mostra como a palavra gêmeo pode ser enganosa. Vênus é muito parecido com a Terra em tamanho e densidade, mas tem condições de superfície extremamente diferentes.
Mesmo o termo do tamanho da Terra, que implica que pode ser um planeta terrestre, não significa automaticamente que seja feito de rocha terrestre. Observações indicam que, a partir de 1,5 raios terrestres, planetas tendem a ter camadas espessas de gás e se parecem mais com mini-Netunos do que com mundos rochosos. Por fim, muitos dos chamados planetas semelhantes à Terra foram encontrados ao redor de anãs vermelhas, estrelas pequenas mas muito ativas, e orbitam esses planetas em órbitas muito próximas, de modo que eles ficam presos por rotação e mostram sempre o mesmo lado para sua estrela. Só podemos imaginar o que aconteceria com um planeta se de um lado fosse dia eterno e do outro lado reinasse uma escuridão sem fim. Para a habitabilidade de um planeta, essas diferenças arquitetônicas e os termos usados não são irrelevantes, e não é preciso muita imaginação para visualizar isso. O que significaria, em vez de ter um planeta gasoso parecido com Júpiter, ter um chamado Júpiter quente, ou seja, um gigante gasoso com várias vezes a massa de Júpiter, e com apenas alguns milhões ou algumas dezenas de milhões de quilômetros de distância do Sol. As perturbações gravitacionais e as possíveis migrações nesse sistema teriam, se a Terra estivesse em um sistema assim, talvez lançado a Terra para fora de sua órbita, ou até mesmo impedido que ela se formasse. Ou vamos considerar um sistema com 2, 3 superterras. Na zona habitável, poderiam existir vários mundos habitáveis lado a lado, ou suas órbitas acabariam se desestabilizando a longo prazo? Perguntas e mais perguntas que mostram que precisamos entender o quão típico ou atípico é o nosso arranjo doméstico, para podermos determinar onde devemos procurar preferencialmente por uma Terra 2.0. É aqui que entra o conceito de eta-terra? Com essa expressão comum na astronomia, faça a seguinte pergunta: com que frequência existe por estrela um planeta aproximadamente do tamanho da Terra na zona habitável? Alguns estudos concluíram que isso é raro, ocorrendo em poucos por cento das estrelas, enquanto outros indicam que planetas semelhantes à Terra são muito comuns, presentes em mais da metade das estrelas. Com os dados da sonda Kepler, que procurou por exoplanetas durante muitos anos e com métodos de análise melhores, agora está se formando um quadro mais plausível. Talvez cerca de 1 em cada 4, até mesmo 1 em cada 2 estrelas semelhantes ao Sol tenha pelo menos um planeta aproximadamente do tamanho da Terra na zona habitável. Se isso for verdade, mundos potencialmente habitáveis não seriam uma grande exceção e o mais próximo poderia realmente estar a apenas alguns anos-luz de distância. E estatisticamente, isso se encaixa com o que análises combinadas do Kepler e da sonda espacial Gaia sugerem. Num raio de aproximadamente 33 anos-luz ao redor do Sol, deveriam existir, pelo menos em termos matemáticos, alguns desses candidatos. Mesmo assim, tudo isso ainda está cercado de grandes incertezas, dependendo das suposições que se faz e de quantos pequenos planetas o Kepler ou o Gaia podem ter deixado passar despercebidos. Aqui entra o fato de que planetas menores são mais difíceis de detectar, porque eles passam com menos frequência na frente de sua estrela, ou, do nosso ponto de vista, eles só não passam diante do disco da estrela. Como o sistema planetário possui uma orientação diferente e nós não o vemos de lado, diferentes equipes chegam a valores diferentes. Alguns calculam que apenas 5% de todas as estrelas semelhantes ao Sol possuem planetas terrestres. Portanto, a eta-terra seria muito baixa aqui, enquanto outros dizem, por exemplo, que, como já foi dito, até 50% possuem corpos rochosos. Aqui a eta-terra seria muito alta? Isso tem algumas consequências para a astronomia. Se a eta-terra for baixa, precisamos observar muitas estrelas para encontrar planetas adequados o suficiente. Se a eta-terra for alta, as chances aumentam muito de encontrarmos vários bons alvos, até mesmo nas proximidades. Além da frequência pura, também é importante saber quais tipos de planetas realmente dominam. O Kepler mostrou que os planetas mais comuns têm entre 1 e 4 diâmetros terrestres, já os gigantes gasosos semelhantes a Júpiter são mais raros, mas não extremamente exóticos. Cerca de 1 em cada 10 estrelas possui um Júpiter, geralmente mais próximo da estrela do que Júpiter está do Sol. O que aparentemente é realmente raro são os chamados clones do sistema solar, ou seja, sistemas estelares em que os planetas estão dispostos de forma semelhante ao nosso. Um planeta gêmeo da Terra, na mesma distância da Terra ao Sol, e outro similar a Júpiter, mais afastado na distância Sol-Júpiter.
Para isso, simplesmente ainda nos faltam dados. Portanto, ainda não podemos dizer se o nosso sistema solar é algo como um em 10 ou um em vários milhões. É exatamente aqui que entram em cena novos levantamentos do céu, ou seja, telescópios espaciais que observam sistematicamente vários milhões de estrelas ao mesmo tempo e prestam atenção, entre outras coisas, a mudanças de brilho ou ao seu balanço. O caçador de planetas TESS encontrou principalmente muitos planetas de trânsito próximos, incluindo alguns pequenos, em órbitas potencialmente moderadas, mas frequentemente ao redor de anãs vermelhas. Outra sonda está planejada para 2026, ou seja, este ano. A missão Plato da ESA pretende observar especificamente estrelas brilhantes e semelhantes ao Sol por longos períodos, para detectar também planetas parecidos com a Terra em órbitas distantes. No melhor cenário, a Plato trará os primeiros exemplos concretos de planeta terrestre em torno de estrelas semelhantes ao Sol. Não apenas estatisticamente, mas sistemas concretos que podem ser estudados com mais detalhes usando telescópios como o Observatório Vera Rubin ou o Telescópio Espacial James SEP. E assim fica claro por que essa estatística é tão crucial para a grande questão sobre a vida. Ela determina as regras do jogo para a busca por planetas e, finalmente, por vida extraterrestre. Mesmo que se assuma de forma otimista que apenas um em cada 100 planetas realmente semelhantes à Terra possui vida, seria necessário examinar cerca de 100 planetas adequados para, com um pouco de sorte, conseguir encontrar um. Mas se já é difícil encontrar um único planeta semelhante à Terra a cada 50 ou mais estrelas, então fica claro o problema. Precisamos de material de partida suficiente, ou seja, alvos descobertos e bem adequados em quantidade suficiente, e é exatamente por isso que tudo se conecta ao planejamento da missão. Sem uma alta taxa de ETA-Terra, sem missões de busca muito eficientes, a procura por sinais de vida continua sendo simplesmente um jogo de azar com poucos bilhetes. Há alguns minutos, percebemos que a questão sobre planetas semelhantes à Terra é uma questão de dados e de instrumentos. Não é a nossa paciência ou o nosso otimismo, mas sim melhores instrumentos que decidem se haverá descobertas ou não. Aqui entra em cena um telescópio planejado que, se realmente chegar ao espaço, será o maior de seu tipo, e até mesmo o telescópio espacial James Webb. Engolindo poeira, o Observatório de Mundos Habitáveis deixaria para trás um telescópio inspirado no Webb, com painéis hexagonais semelhantes. Agora mesmo eu disse que ele deixaria o telescópio espacial James Webb comendo poeira. Isso não está totalmente correto, pois o HWO está planejado principalmente como um telescópio de ultravioleta e óptico, então ele vai observar faixas de frequência completamente diferentes do Webb, que é especializado exclusivamente no infravermelho. O Observatório de Mundos Habitáveis deve ter um diâmetro de espelho de 2 até 13 metros, sendo assim significativamente maior do que o Webb. No entanto, os engenheiros acreditam que, devido às medidas de economia do governo dos Estados Unidos na área de pesquisa espacial, o espelho terá um diâmetro máximo de 8 metros. O telescópio deverá fotografar, ao longo de sua missão, um total de 25 planetas semelhantes à Terra. O rendimento científico será especialmente alto com este observatório. E se o ETA-Earth estiver no limite inferior, ou seja, se houver poucos planetas semelhantes à Terra ao redor de outras estrelas, seria necessário construir o Observatório de Mundos Habitáveis em sua configuração maior ou deixá-lo observando por mais tempo. Mas para atingir seu objetivo, se o ETA-Earth estiver no limite superior, até mesmo a configuração menor do telescópio poderá encontrar muitos candidatos. E o que os astrônomos fazem com essas enormes incertezas? Para alcançar o rendimento ideal de cada telescópio, existem as chamadas estimativas de rendimento. Em simulações, calcula-se quantos planetas potencialmente semelhantes à Terra uma missão provavelmente poderá encontrar e quantos deles poderão ser analisados com espectros. Para isso, variam-se sistematicamente os parâmetros do design do telescópio, como o diâmetro do espelho, a sensibilidade dos instrumentos, a distância do planeta em relação à estrela, além da duração e importância da missão. O resultado não é simplesmente um número qualquer, mas normalmente uma curva de probabilidade de encontrar determinados planetas em uma certa configuração e frequência. No entanto, o maior desafio tecnológico é o contraste. Na luz visível refletida, um exoplaneta do tamanho da Terra ao lado de uma estrela semelhante ao Sol é cerca de 10 bilhões de vezes mais fraco em luminosidade.
Seria como tentar observar um vagalume ao lado de um holofote de estádio a uma distância de 10 quilômetros para contornar a luz das estrelas, por exemplo. O HWO e também o telescópio espacial Nancy Grace Roman provavelmente receberão um coronógrafo. Ele fica dentro do telescópio e bloqueia a luz das estrelas. É parecido com quando vocês bloqueiam o disco brilhante do Sol durante um eclipse solar para poder ver a coroa solar, só que em um nível completamente diferente. Às vezes, decepcionado por dezenas ou centenas de anos-luz. Também no planejamento e na construção do telescópio, os engenheiros precisam ter extremo cuidado. Mesmo pequenos erros em sua construção deixariam a luz das estrelas passar e criariam manchas de luz difusa que cobririam o delicado sinal do planeta. Isso lembra a contaminação estelar, mas é ainda pior, porque a luz refletida pelo planeta seria completamente ofuscada. Basta um espelho minimamente deformado, uma rugosidade microscópica ou pequenas variações de temperatura na superfície do espelho para que o contraste despenque. Por isso, o telescópio usa o chamado controle ativo de frente de onda. Espelhos deformáveis, como os do Webb, são continuamente ajustados para que a frente de onda da luz permaneça estável. Os valores-alvo para essa deformação estão na faixa de poucos picômetros, ou seja, ordens de grandeza menores que um átomo. Por que não podemos apenas observar exoplanetas da Terra? Além do contraste de brilho e das distâncias quase imperceptíveis entre a estrela e o planeta, visto da Terra é principalmente a atmosfera terrestre, cujas turbulências distorcem constantemente as frentes de onda de luz que chegam. A imagem da estrela cintila e parece borrada, e mesmo a óptica adaptativa mais moderna só consegue corrigir isso parcialmente. E além disso, na Terra há uma forte luz de fundo, que não existe assim no espaço. Brilho do ar, o brilho das cidades, a radiação térmica da atmosfera e, por fim, o próprio telescópio. Isso gera um fundo brilhante contra o qual o sinal do planeta teria que lutar e, em caso de dúvida, acabaria sendo ofuscado, pois a luz das estrelas e a atmosfera terrestre fariam com que o fraco brilho de um planeta se perdesse na atmosfera da Terra. E, por fim, os comprimentos de onda procurados de água, ozônio, oxigênio, metano ou monóxido de carbono seriam simplesmente absorvidos pela atmosfera da Terra, já que o nosso próprio planeta já está cheio desses gases. Mas vamos voltar ao espaço. Uma tecnologia alternativa, que parece saída da ficção científica, é o escudo estelar, chamado em inglês de Starshade. Isso seria uma espaçonave separada com um grande disco em forma de escudo, com vários metros de diâmetro, que se posicionaria a uma certa distância do HWO e assim bloquearia a luz da estrela, antes mesmo que a luz chegue ao telescópio. A vantagem é que assim se evitam algumas das partes mais difíceis da óptica dentro do próprio telescópio. No entanto, a desvantagem é óbvia. Duas sondas espaciais teriam que trabalhar perfeitamente em formação e o Starshade só pode bloquear uma estrela por vez. Mudar para um novo alvo levaria de vários dias a semanas, porque as duas espaçonaves teriam que ser realinhadas toda vez, enquanto ambas derivam pelo espaço em alta velocidade e ainda estão sujeitas a outras influências gravitacionais. Não é uma tarefa fácil, por isso é assim. Ainda não se sabe se o HWO receberá um Starshade como opção de atualização, mas é muito improvável. Nenhum planeta é uma ilha, ele sempre é influenciado pelo seu ambiente. Dois fatores desempenham um papel especialmente importante nisso e formam a próxima categoria do nosso desafio. Sua estrela-mãe e a poeira interplanetária ao redor, esses dois podem realmente encobrir ou distorcer o sinal de um planeta. Além disso, tudo o que deduzimos sobre um planeta depende, até certo ponto, do nosso conhecimento sobre a estrela. E, por fim, entra em cena a interação dinâmica. Outros planetas no sistema, a gravidade, a estabilidade da órbita ao longo de longos períodos. Luas ou a possibilidade de que sejam raros planetas duplos que balançam em sua órbita como uma galinha nervosa. Para interpretar corretamente os dados dos exoplanetas, todos esses fatores precisam ser considerados. Caro espectador, imagine primeiro um contador Geiger, que deve detectar baixas concentrações de uma partícula rara. No entanto, ao seu lado estão ocorrendo obras e um martelete está ruidosamente quebrando o asfalto da rua.
É mais ou menos assim que acontece com um pequeno sinal de planeta e sua estrela ativa. A atividade da estrela, que já conhecemos pelo termo contaminação, é como um martelete ao fundo. As estrelas têm oscilações acústicas, células de convecção, protuberâncias, elas giram e carregam manchas pela superfície visível. Tudo isso leva, por um lado, a pequenas variações de brilho e movimentos aparentes, que levam nossos métodos de medição de alta precisão ao limite. Por outro lado, as estrelas são verdadeiras fontes de poluição eletromagnética quando se trata de detectar sinais menores. Além do método de trânsito, no qual um planeta passa na frente do disco de sua estrela, existe também o método da velocidade radial. Este mede o quanto um planeta puxa sua estrela gravitacionalmente para frente e para trás, o que aparece como uma pequena oscilação nas linhas espectrais. O motivo disso é que qualquer mudança de velocidade e movimento em determinadas direções se manifesta nas linhas espectrais, por meio de deslocamentos para o vermelho ou para o azul. Quando os objetos se movem em nossa direção, as linhas espectrais são deslocadas para o azul. Quando se afastam de nós, para o vermelho. Isso é mais ou menos comparável a um carro de Fórmula 1 se aproximando, que primeiro vem em nossa direção e, por isso, emite ondas sonoras comprimidas na nossa direção. Percebemos isso como um tom mais alto devido à maior frequência das ondas sonoras. Quando o carro de corrida se afasta de nós, acontece exatamente o contrário. Os intervalos das ondas sonoras ficam maiores e o som diminui em intensidade. Se a estrela está se afastando de nós, as ondas de luz se deslocam para o vermelho, se ela está vindo em nossa direção, elas se deslocam para o azul. Chamamos isso de efeito Doppler eletromagnético, e ele é utilizado quando observamos galáxias que estão se afastando de nós. O método da velocidade radial é mais confiável que o de trânsito? Podemos detectar o movimento da estrela de qualquer perspectiva e não precisamos de uma visão lateral como no método de trânsito. Daquele sistema estelar em que queremos encontrar planetas, não importa se uma estrela é puxada para longe, empurrada em nossa direção ou oscila para cima ou para baixo. Podemos descobrir com bastante confiabilidade, através de observações intensas ao longo de um período prolongado, quantos planetas estão puxando a estrela. Vamos nos imaginar no sistema Alpha Centauri. Se você, caro espectador, estivesse lá e observasse o sistema solar apenas como um sistema estelar distante, não veria o Sol como algo fixo, mas sim como uma estrela que é forçada a um pequeno movimento de compensação pelos seus planetas. E para precisarmos um pouco mais nossas afirmações sobre o balanço da estrela, devido à atração dos planetas, eles e sua estrela sempre orbitam juntos em torno de um centro de massa, o chamado baricentro. Como os planetas têm massa, o Sol também faz uma pequena órbita junto com eles. No seu espectrógrafo, apareceria um pequeno deslocamento das linhas espectrais para o vermelho e para o azul, assim como acontece com outras estrelas que observamos com caçadores de planetas como o telescópio Kepler ou o TESS. A atração mais forte no nosso sistema solar vem de Júpiter. Se olhássemos exatamente para o plano do sistema planetário a partir de uma perspectiva aérea, o gigante gasoso faria o Sol oscilar tipicamente em cerca de mais ou menos 12,5 metros por segundo. Saturno adiciona uma onda mais lenta e menor de cerca de mais ou menos 2,8 metros por segundo sobre isso. E a Terra é apenas uma vibração muito sutil de aproximadamente mais ou menos 0,1 metros por segundo, ou seja, cerca de 10 centímetros por segundo. Mas, a partir de Alpha Centauri, você olha claramente de um ângulo inclinado para o plano da órbita dos planetas, porque a estrela está cerca de 43,5 graus ao sul. Por isso você vê só cerca de 3/4 da oscilação máxima do Sol. Para você, os valores típicos seriam, portanto, aproximadamente Júpiter em cerca de +9 metros por segundo, Saturno em cerca de +2 metros por segundo e a Terra apenas cerca de 0,07 metros por segundo. Na realidade, você não veria 3 curvas separadas, mas sim uma única série de medições na qual essas oscilações se sobrepõem. Uma grande e lenta onda de Júpiter como sinal principal, uma modulação de Saturno sobre ela e pequenas ondulações mais rápidas causadas pelos planetas internos, que podem facilmente se perder no ruído de uma estrela real.
Mas como se obtém de toda essa oscilação sobreposta valores para planetas individuais, mede-se a velocidade radial do Sol ao longo de meses ou talvez até anos e procura-se por trechos regulares nesses dados. Cada trecho corresponde tipicamente a um planeta e, se forem encontradas outras periodicidades, após remover o sinal mais forte dos dados restantes, isso indica a presença de outros planetas. A partir da intensidade do balanço e do período orbital, é possível calcular qual é a massa mínima de cada planeta e a que distância aproximada ele orbita. Quanto mais períodos e amplitudes distintos forem modelados com precisão, melhor será a reconstrução da quantidade e distribuição de massa dos planetas. Tudo isso aqui parece paz, alegria e felicidade. Cientistas não poderiam identificar centenas de milhares de exoplanetas ao observar dezenas de milhares de estrelas simultaneamente em levantamentos do céu e analisá-las uma a uma? Aqui, não devemos ver tudo com otimismo, porque a física apresenta alguns obstáculos que precisamos superar. O mais incômodo aqui é, mais uma vez, a atividade estelar, que pode gerar um ruído de fundo tão grande que os sinais às vezes são ocultados, imitados ou completamente encobertos. Mas para isso, os astrônomos também têm várias soluções. Eles monitoram, por exemplo, a atividade estelar em diferentes comprimentos de onda ao mesmo tempo e assim podem comparar a curva de velocidade radial medida com esses dados. Em princípio, é possível, até certo ponto, calcular matematicamente o sinal de oscilação da estrela, ou seja, os deslocamentos concretos da luz para o vermelho ou para o azul, a partir da confusão de radiação da própria estrela. Com todas essas estrelas barulhentas, é difícil receber qualquer outro sinal. Com barulhentas, os astrônomos querem dizer aqui, elas emitem muita radiação ou são muito ativas. Para contornar isso, a solução mais pragmática às vezes é simplesmente escolher a estrela mais silenciosa. Astrônomos analisam com cuidado quais estrelas são mais silenciosas e onde há maior chance de encontrar sinais parecidos com os da Terra. Estrelas mais velhas e mais calmas, com períodos de rotação mais longos e quase sem manchas ou explosões, são alvos mais populares do que sóis jovens e agitados. Aqui, a missão Kepler mostrou que mesmo entre estrelas semelhantes ao Sol, existem diferenças significativas na variabilidade. Algumas são surpreendentemente silenciosas, outras piscam o tempo todo. Talvez no final, uma estrela especialmente bondosa e tranquila seja a primeira onde descobriremos uma verdadeira segunda Terra. E isso só porque ela facilita nossa observação e não é uma fonte de poluição eletromagnética. Já experimentamos a contaminação estelar várias vezes. E quanto ao entorno da estrela? A maioria das estrelas contém poeira ou pequenos meteoritos, restos da época da formação dos planetas ou de colisões contínuas entre asteroides e cometas. Cometas, que ao se dissolverem gradualmente pela radiação do Sol e das estrelas, injetam poeira e água em um sistema estelar, e assim por diante. No nosso sistema solar, conhecemos isso como luz zodiacal, uma fina poeira interplanetária no interior do sistema solar que dispersa a luz do Sol. Podemos imaginar isso como uma cidade fracamente iluminada, que dificulta as observações astronômicas e cria um certo ruído de fundo de radiação. E assim como as luzes da cidade tornam o céu mais claro, a luz zodiacal, vista de longe, também envolveria e tornaria nosso sistema mais brilhante. Para um observador externo, a Terra estaria, portanto, envolta em um brilho de fundo causado pela luz dispersa. Chamamos esse pó de forma apropriada de poeira zodiacal ou simplesmente exozodi. Ela pode ser um componente de radiação forte, especialmente na faixa do infravermelho térmico, ou dispersa na luz visível. Para um telescópio que tenta identificar o ponto de imagem de um planeta, como o Observatório de Mundos Habitáveis, muita poeira age como uma névoa. A relação de contraste entre a estrela e o planeta piora drasticamente. Se houver muita poeira em um sistema planetário, a radiação espalhada atinge um brilho tão intenso que mal se consegue distinguir planetas individuais? Quão grave é esse problema? Curiosamente, ainda não sabemos exatamente. Nos últimos anos, houve séries especiais de observações para investigar o exozodíaco em sistemas próximos. A boa notícia primeiro, parece que a maioria das estrelas semelhantes ao Sol tem menos poeira do que se temia. Normalmente, as densidades de poeira na região interna de um sistema parecem estar em um nível de apenas algumas vezes o do nosso sistema solar.
Estima-se que talvez 15 a 20% dos sistemas tenham um conteúdo de poeira significativamente maior do que o nosso. Esses seriam, então, muito problemáticos para telescópios planejados como o HWO. Muitos sistemas estelares na Via Láctea têm idade semelhante ou são mais antigos que o nosso Sol, e é bem possível que sistemas mais antigos, em média, sejam mais limpos. Ao longo de bilhões de anos, as fontes de poeira podem diminuir, porque o material residual é consumido e porque colisões, pressão de radiação e processos dinâmicos removem cada vez mais a poeira fina. Isso significaria que, em parte desses sistemas, restaria menos luz zodiacal como fundo perturbador, e assim, um pequeno planeta terrestre poderia ser mais facilmente visível diretamente. Além disso, um futuro supertelescópio como o HWO não dependeria dessa esperança se quisesse capturar imagens diretas de um exoplaneta. Ele até prioriza especificamente aquelas estrelas em que investigações preliminares mostram que não há um tapete espesso de poeira e nenhum companheiro perturbador, como anãs vermelhas, brilhando junto no sistema. É exatamente sobre isso que se trata a preparação para os alvos de imagem direta, ou seja, aqueles corpos celestes que se deseja fotografar diretamente. Antes de tudo, esclarece-se quanta poeira exozodiacal está presente, se estrelas múltiplas ou companheiros ocultos contaminam a observação e se a zona habitável é dinamicamente estável. Pois mesmo que o sistema seja quase perfeito do ponto de vista óptico, planetas grandes em órbitas excêntricas ou uma segunda estrela poderiam perturbar a órbita de um possível pequeno planeta habitável por longos períodos, a ponto de empurrá-lo para fora da zona habitável ou puxá-lo para dentro dela? Os astrônomos só entendem um exoplaneta tão bem quanto entendem sua estrela. Quase tudo o que calculamos ou deduzimos sobre um planeta depende dos dados fundamentais da estrela hospedeira. Mas quais são os parâmetros estelares que determinam o número e a posição dos planetas? Quão massiva, brilhante e pouco ativa uma estrela precisa ser para que planetas semelhantes à Terra permaneçam em órbitas estáveis em um sistema sem serem queimados ou congelados? O exemplo mais simples é o trânsito. Quando o planeta passa diante da estrela, a luz dela enfraquece por um instante e o brilho diminui, por exemplo, 1%. Isso significa que o planeta cobre cerca de 1/100º da área visível da estrela. Como as áreas aumentam com o quadrado do tamanho, isso significa, de forma simples, o planeta não tem 1/100º do diâmetro, mas sim cerca de 1/10 do tamanho da estrela, sendo que 1/10 vezes 1/10 resulta em aproximadamente 1/100º da área. E agora vem o ponto crucial. Esse tamanho do planeta está diretamente ligado ao tamanho da estrela. Se o raio da estrela for estimado como muito grande ou muito pequeno, o raio do planeta também será afetado proporcionalmente. Uma estrela cujo raio está errado em cerca de 10% faz com que o raio do planeta derivado também esteja errado em aproximadamente os mesmos 10%. Combinando a velocidade e o brilho da estrela, os pesquisadores podem descobrir aproximadamente a massa e o tamanho do planeta. A temperatura de um planeta também está intimamente ligada à estrela. Com isso, não me refiro à temperatura real da superfície, pela qual as estrelas são categorizadas no diagrama de Hertzsprung-Russell. Estou falando aqui de outra questão. Quanta energia da estrela, na forma de luz e radiação infravermelha, chega ao planeta? Para isso, precisamos saber duas propriedades da estrela: seu brilho e a distância até o planeta. A distância entre dois corpos celestes pode ser deduzida pelo período orbital. Embora isso só funcione corretamente se conhecermos a massa da estrela, com os métodos de trânsito e velocidade radial, obtemos bons parâmetros. O brilho da estrela, por sua vez, depende de sua massa e de sua idade. Se, por exemplo, os valores da estrela forem superestimados ou subestimados aqui, a classificação da zona habitável muda imediatamente. Um planeta pode então parecer erroneamente muito quente ou na temperatura certa, embora apenas a estrela tenha sido calibrada de forma errada e o planeta possua características totalmente diferentes. O quanto a análise científica pode ser desviada para o caminho errado é mostrado pelo famoso exoplaneta Kepler 452b. Ele foi rapidamente promovido como um gêmeo da Terra, assim como muitos outros planetas rochosos descobertos. Por muito tempo, os cientistas ficaram incertos sobre os parâmetros do planeta, pois a estrela não havia sido descrita com precisão. Com modelos melhores de distância e estrela, o tamanho teorizado da estrela mudou e, assim, a estimativa do raio do planeta também.
E é exatamente essa mudança que é crucial. Mesmo um aumento moderado no raio pode empurrar um planeta da categoria de planetas rochosos para uma faixa onde mini-Netunos com uma espessa camada de gás se tornam mais prováveis. Essas reavaliações não são casos isolados, mas sim típicas assim que os parâmetros estelares se tornam mais precisos. Neste ponto, chegamos mais uma vez à sonda espacial. Gaia mediu distâncias muito precisas para uma quantidade enorme de estrelas. Com uma distância confiável, os cientistas podem deduzir a partir do brilho observado quão luminoso uma estrela realmente é. E não apenas o brilho aparente no céu, mas o seu chamado brilho absoluto. Ou seja, quão brilhante ele seria a uma distância padrão de 32,6 anos-luz, ou 10 parsecs. Combinando isso com os elementos derivados da luz das estrelas, é possível determinar muito melhor se uma estrela ainda é uma anã normal ou se já cresceu em direção a uma subgigante. Com isso, os astrônomos obtêm limites muito mais precisos para o raio estelar e a temperatura. Para exoplanetas, isso torna seus raios mais confiáveis e permite corrigir estimativas de irradiação. Saber exatamente quanta radiação o planeta realmente recebe e se ele é um deserto frio, uma superterra coberta por nuvens espessas ou até mesmo um corpo celeste parecido com Netuno. E agora vamos falar sobre o elefante na sala. Sistemas estelares múltiplos. Muitas estrelas não estão sozinhas, mas têm um ou mais companheiros próximos que podem ser facilmente ignorados em dados mais superficiais. Isso é especialmente perigoso para trânsitos. Se dois astros estiverem alinhados na direção da medição, a luz vem de ambos, mas o trânsito causa uma queda de brilho apenas em um deles. A queda de brilho, então, parece menor do que realmente seria. E os cientistas subestimam ou superestimam o tamanho do planeta. Só observações de acompanhamento em alta resolução às vezes mostram que há uma segunda estrela e o planeta, após a correção, é significativamente menor ou maior do que se pensava. Por isso, tornou-se padrão para candidatos importantes verificar imediatamente os arredores em busca de companheiros e analisar os dados do Gaia em busca de indícios de estrelas duplas, triplas ou até quádruplas, ou até mesmo sistemas em que até 6 ou 7 estrelas orbitam umas às outras. Além do brilho, aparência, tamanho, número de estrelas e outras coisas, valores químicos e históricos também desempenham um papel. Aqui, os astrônomos falam sobre a metalicidade de uma estrela, ou seja, quantos elementos mais pesados que o hélio estavam presentes no disco protoplanetário. Estrelas com mais metais costumam ter gigantes gasosos, e seu padrão químico indica a mineralogia provável dos planetas rochosos. A idade também é relevante. Estrelas jovens geralmente são mais ativas, com explosões e radiação ultravioleta intensa, podendo alterar ou remover atmosferas. Estrelas mais velhas podem ficar mais calmas, o que é fundamental ao interpretar possíveis biosinais, já que os pesquisadores devem considerar isso. Será que estou realmente vendo química causada por vida aqui? Ou esses sinais podem ser produzidos pela radiação e fotoquímica de uma estrela? Por isso, em estrelas maiores, é ainda mais importante conhecer sua massa, distância e luminosidade. Mas e quanto às pequenas e discretas estrelas que chamamos de anãs vermelhas? Elas não são tranquilas e estáveis, e planetas semelhantes à Terra não poderiam orbitar ao redor delas com mais facilidade do que em outros tipos de estrelas? As anãs vermelhas são pequenas e frias estrelas da Via Láctea. Elas têm significativamente menos massa e um diâmetro menor do que o Sol, emitem muito menos energia no total e enviam grande parte de sua luz na faixa do vermelho ao infravermelho. Exatamente por isso, elas parecem discretas ao telescópio, embora, em número, formem a espinha dorsal da galáxia. Comparadas ao Sol, suas características são, ao mesmo tempo, mais simples e mais complexas para planetas. Por um lado, a zona onde um planeta com uma atmosfera adequada poderia ter água líquida fica muito próxima da estrela. O ambiente de radiação ao redor das anãs vermelhas tende a ser mais instável, especialmente nas mais jovens. As estrelas, também chamadas de estrelas M ou anãs M, possuem ainda um interior fortemente misturado, o que influencia seu desenvolvimento, sua atividade magnética e, a longo prazo, também a observação de seus planetas. Resumindo, quem quiser entender planetas e possíveis sinais de vida ao redor de anãs vermelhas precisa levar a estrela muito a sério, porque ela não é apenas uma luz de fundo, mas ocupa ainda mais o palco do que outras estrelas. Anãs vermelhas podem viver muito tempo.
Isso se deve principalmente ao fato de que elas consomem seu hidrogênio de forma extremamente econômica. No núcleo, os processos de fusão ocorrem muito mais devagar do que em estrelas mais massivas, pois a temperatura e a pressão são menores. Ou seja, a estrela produz muito menos energia por segundo do que, por exemplo, o nosso Sol. Além disso, em muitas anãs vermelhas há uma mistura eficiente de combustível fresco. O hidrogênio pode chegar, por períodos muito longos, às regiões onde é utilizado, em vez de o astro entrar rapidamente em um estágio em que fica sem combustível no centro. E enquanto o Sol, em termos cósmicos, já é uma estrela relativamente duradoura, as anãs vermelhas são os verdadeiros maratonistas. Muitas delas podem permanecer tanto tempo na sequência principal, que o universo simplesmente ainda não é velho o suficiente para fornecer exemplos de estrelas que já tenham completado totalmente seu ciclo de vida. Para exoplanetas, isso é uma boa notícia a princípio, porque períodos longos e estáveis geralmente significam mais oportunidades para o desenvolvimento geológico e possivelmente biológico. Planetas em torno de anãs vermelhas costumam ser diferentes. Como a zona interessante, a zona habitável, fica muito próxima da estrela, frequentemente encontramos sistemas compactos com vários planetas que estão dispostos em intervalos curtos como pérolas em um colar. O exemplo mais conhecido é TRAPPIST-1, um sistema a apenas cerca de 40 anos-luz de distância, com 7 planetas rochosos de tamanho semelhante ao da Terra, todos orbitando seu astro mais próximos do que Mercúrio está do Sol. Seus períodos orbitais variam aproximadamente entre 1 dia e meio e 20 dias. Sistemas assim são interessantes, pois planetas podem influenciar outros de forma mensurável. Pequenas variações nos tempos de trânsito revelam informações adicionais sobre as massas e as órbitas. Além de planetas do tamanho da Terra, também aparecem com frequência superterras e mini-Netunos ao redor de estrelas M. É exatamente nessa linha tênue entre rochoso e gasoso que muitas vezes se decide se um mundo aparece mais como um possível oceano ou planeta rochoso, ou como um planeta com uma ampla camada gasosa como Netuno e Urano. Para a habitabilidade, a proximidade da zona habitável ao redor de anãs M, ou seja, anãs vermelhas, traz consigo uma série de consequências. Como um planeta orbita seu astro tão de perto, as forças de maré são intensas. Muitos corpos celestes semelhantes à Terra provavelmente entrarão em rotação sincronizada, mostrando sempre o mesmo lado para a estrela. E planetas assim, inevitavelmente levantam duas questões climáticas centrais. O planeta tem atmosfera? O calor do lado eternamente diurno pode ser distribuído de forma eficiente pela atmosfera e pelos oceanos? Ou o lado noturno congela enquanto o lado diurno superaquece? O clima é, como se sabe, absolutamente decisivo para um planeta. Mas será que o clima é a única característica de uma anã vermelha que pode impedir a vida? Além disso, a radiação da estrela geralmente é mais intensa, principalmente quando jovem. Estrelas do tipo M têm cerca de 1/10 da massa do Sol, mas produzem erupções mais frequentes e emitem radiação ultravioleta e raios X muito mais intensos que o Sol. As atmosferas muitas vezes são completamente levadas embora por isso, o que torna a análise de possíveis biosinais complicada ou até totalmente impossível. Se os astrônomos encontrarem, por exemplo, oxigênio, isso pode ser um indício de vida? Mas sob forte radiação e intensa fotoquímica, o oxigênio também pode surgir em quantidades relevantes sem a presença de vida ou permanecer como resultado da perda de água. Já esclarecemos isso há alguns capítulos e estabelecemos a regra de que um gás traço-biótico isolado não é significativo por si só. E se não encontrarmos vestígios de hidrogênio, dióxido de carbono ou água, isso pode significar que o mundo investigado é tão árido e seco quanto Marte? Apesar de todos esses riscos, planetas ao redor de anãs vermelhas costumam ser mais fáceis de detectar do que corpos celestes semelhantes ao redor de estrelas parecidas com o Sol. O principal motivo é de natureza geométrica. Uma estrela pequena tem um disco pequeno, e quando um planeta passa na frente dela, ele cobre uma área relativamente maior. A queda de brilho é maior e, portanto, mais fácil de medir. Além disso, a órbita é mais próxima. Órbitas curtas permitem trânsitos frequentes, facilitando aos astrônomos coletar vários eventos rapidamente e confirmar com mais segurança sua previsibilidade. Nas velocidades radiais, a órbita próxima facilita, pois o planeta puxa com mais frequência e o sinal aparece mais rápido.
Estrelas de menor massa são mais fáceis de mover do que as mais massivas, beneficiando também as medições atmosféricas. E quando a luz de uma anã vermelha passa pela atmosfera de um corpo celeste em trânsito, a proporção entre o planeta e o disco estelar é mais favorável. Por isso, mundos do tamanho da Terra em torno de estrelas M são hoje os principais alvos da espectroscopia. Mas mesmo aqui, as estrelas M não param com suas características extremas. Seus campos magnéticos moldam o cotidiano de seus planetas. Muitas estrelas M giram muito rápido quando são jovens, e rotações rápidas alimentam dínamos magnéticos fortes, porque mais plasma estelar se esfrega e gera descargas elétricas. O campo magnético estelar se manifesta em manchas, labaredas, explosões e um clima estelar ativo, que pode durar por longos períodos de tempo. Para os planetas, isso significa que mais radiação de alta energia e fluxo de partículas aumentam o risco de perda atmosférica. Para as observações, isso significa a estrela pode interferir nas medições. A contaminação pode ser um grande problema, especialmente em anãs vermelhas jovens. Manchas e regiões brilhantes alteram a luz da estrela, podem fazer os trânsitos parecerem mais profundos ou mais rasos e gerar sinais semelhantes aos de planetas nas velocidades radiais, quando ocorrem no ritmo da rotação estelar. Por isso, no caso das estrelas M, praticamente sempre é necessário observá-las por longos períodos para poder excluir possíveis fontes de erro. No entanto, as anãs M têm uma vantagem crucial em relação a outros faróis estelares que pode aumentar drasticamente o potencial de encontrar mundos semelhantes à Terra. O contraste entre um planeta e sua anã vermelha pode, de fato, ser mais favorável do que em estrelas como o nosso Sol. Mas se isso melhora a detectabilidade, depende muito do método de observação. Quando falamos sobre a imagem indireta na luz refletida, ou seja, quando a luz da estrela é refletida pelo planeta, a diferença de brilho é basicamente determinada pelo tamanho do planeta e pela proximidade dele em relação à estrela. Um planeta do tamanho da Terra na zona habitável de uma anã vermelha orbita bem mais perto dela do que a Terra do Sol, e por causa disso, a luz refletida dele em relação à estrela pode ser de uma a várias ordens de magnitude maior do que no caso clássico Terra-Sol. Ao mesmo tempo, porém, há uma pegadinha. Essa mesma proximidade que melhora o contraste faz com que a separação angular no céu seja extremamente pequena, e é justamente essa separação angular que, para coronógrafos ou starshades, muitas vezes representa o limite difícil. Quando falamos em separação angular menor, significa que um planeta próximo à sua estrela pode não ser distinguido devido à pequena distância de alguns milhões de quilômetros. Ele é menos escuro, mas está tão próximo da estrela que fica mais difícil separá-lo visualmente dela. Em muitos cenários realistas, esse efeito acaba anulando grande parte da vantagem de contraste. Para os métodos de trânsito e velocidade radial, as estrelas M são um paraíso, mas para imagens diretas, as pequenas distâncias entre os planetas e a anã M provavelmente serão um obstáculo grande demais, mesmo para um telescópio como o HWO, para que sejam feitas descobertas bem-sucedidas. Todo planeta já foi poeira e gás em um disco protoplanetário ao redor de sua jovem estrela. Nesses discos em rotação, que se parecem um pouco com panquecas cósmicas, ocorrem os processos químicos e físicos mais complicados. Grãos colidem e se aglutinam, formando inicialmente planetesimais de quilômetros de tamanho, os predecessores dos planetas, dos quais, com muita sorte, corpos celestes inteiros acabam se formando. Mas o curso desse processo de formação de planetas pode ser muito diferente, dependendo da massa da estrela, do disco planetário, de sua velocidade de rotação e de muitos outros fatores. Sua química e a distribuição de temperatura também têm papel central nisso. Por exemplo, em todo o sistema planetário em formação existe uma chamada linha de gelo ou linha de neve. Essas são as distâncias da estrela além das quais certas substâncias voláteis podem congelar. No disco protostelar do jovem sistema solar, ela ficava a cerca de 3 unidades astronômicas de distância. Dentro dessa região, a água era gasosa e muito rara, porque evaporava mesmo em temperaturas baixas. Fora dessa região, ela podia aderir às partículas como gelo. Além da linha de neve, havia muito mais material para formar núcleos de planetas, especialmente os dos futuros gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Esses núcleos podiam crescer rapidamente o suficiente para capturar gases como hidrogênio ou hélio antes que o disco se dissipasse.
Dentro da linha de neve, restaram só rochas e metais como blocos de construção. Lá se formaram planetas terrestres menores com massa relativamente baixa. Descobertas de outros sistemas estelares apoiam parcialmente essa visão. As superterras quentes frequentemente descobertas podem ter se formado originalmente mais longe e depois migrado para dentro, ou cresceram in situ a partir de discos locais muito mais ricos do que o nosso. Há indícios de que sistemas com várias superterras tendem a ocorrer preferencialmente ao redor de estrelas com maior metalicidade, ou seja, que possuíam mais elementos pesados do que hélio. Nesses casos, a formação de planetas na região interna pode ter sido mais favorável. Outro componente químico importante é a proporção de carbono para oxigênio no disco. A água contém muito oxigênio. Mas se um disco for mais rico em carbono, podem se formar mais compostos à base de carbono, chamados de carbonetos, grafite e outros. E sobra menos oxigênio para a água e silicatos porque o carbono rouba o oxigênio. Alguns teóricos especulam que podem existir exoplanetas feitos de rochas ricas em carbonetos, praticamente planetas de carbono com crostas de diamante e grafite, se eles se formaram em um ambiente rico em carbono. Embora esperemos que esses extremos sejam raros, diferenças na química dos discos protoplanetários podem significar que nem todo planeta rochoso é igual ao outro. Faz diferença se um planeta conseguiu captar muita água durante sua formação ou quase nenhuma. A Terra, por exemplo, provavelmente tem apenas uma pequena fração de sua massa em água, cerca de 0,02% nos oceanos. Mas isso foi absolutamente crucial para um planeta azul habitado. Se a Terra tivesse se formado mais perto do Sol, numa região com ainda menos água, e depois alguns asteroides tivessem colidido com ela, talvez teríamos um planeta desértico e seco, em vez do planeta azul que conhecemos? O orçamento exato de água, por assim dizer, de um planeta em formação, é, portanto, uma questão de destino para a vida habitável. Observações com o Atacama Large Millimeter Array nos proporcionaram visões impressionantes desses discos jovens. Vemos ali anéis concêntricos e lacunas, o que indica que, já muito cedo, às vezes após apenas 1 a 2 milhões de anos, núcleos protoplanetários influenciam o disco e acumulam material. Isso significa que planetas podem se formar muito rapidamente, ainda enquanto a estrela é jovem e ativa. Observamos uma distribuição química específica. Em certos discos, não há água ou monóxido de carbono no interior, mas há muito nas áreas externas, indicando limites de temperatura. Em outros, encontramos vestígios de moléculas orgânicas complexas, que podem acabar em cometas em formação e, mais tarde, inocular jovens planetas com os precursores da vida. Tudo isso contribui para uma visão mais abrangente. Quais condições iniciais levam a quais tipos de planetas? Um grande objetivo é deduzir, a partir da observação dos exoplanetas atuais, como eles se formaram. Por exemplo, por que o Sistema X tem 5 superterras? Com períodos orbitais curtos, o disco era muito massivo. Uma estrela próxima soprou a parte externa do disco, fazendo com que todo o material migrasse para dentro. Ou eles se formaram por migração, ou seja, se originaram na parte externa e migraram para o interior? E por que o nosso sistema solar não tem planetas rochosos com várias vezes a massa da Terra? Será que Júpiter foi um predador ou o disco interno já estava esgotado e a metalicidade do Sol era muito baixa para que superterras pudessem se formar? Também descobrimos casos extremos que desafiam nossos modelos. Sistemas planetários ao redor de estrelas no final de suas vidas ou até mesmo ao redor de pulsares, ou seja, estrelas de nêutrons ou sistemas em que planetas orbitam em trajetórias altamente excêntricas. Essas órbitas planetárias malucas e suas interações entre si também fazem parte da história de formação de um sistema estelar. Alguns, portanto, parecem estar construídos em uma espécie de limite de estabilidade, enquanto outros têm grandes distâncias e períodos orbitais que duram séculos, o que indica outros mecanismos de formação. Essa lacuna de conhecimento nos desafia justamente a compreender completamente a formação dos planetas e as características dos discos, para sabermos com que frequência certos tipos de planetas aparecem, onde e quando. Pois só assim poderemos procurar por vida exatamente onde as chances são maiores. Não adianta muito procurar por biomoléculas em um sistema que era seco desde o início, pois onde não há água, não há vida como conhecemos na Terra ou de qualquer outra forma.
Um sistema em que 5 planetas do tamanho da Terra puderam se formar em posições ideais seria, claro, um verdadeiro prêmio. A menos que eles se perturbassem mutuamente, colidissem entre si ou fossem expulsos do seu sistema. Com novos telescópios como o Observatório Vera Rubin ou o Telescópio Extremamente Grande, vamos desvendar esses mistérios e talvez até fazer descobertas. Porque os planetas ficam sob alta pressão durante sua formação, como veremos agora no penúltimo trecho. O que acontece com os exoplanetas depois que eles se formam? O que define fisicamente um planeta semelhante à Terra? Vamos começar com a composição do nosso próprio corpo celeste. Cerca de 32% de ferro no núcleo, 30% de oxigênio, 15% de silício, 14% de magnésio e o restante composto por outros materiais, principalmente em rochas, no manto e na crosta. Nosso planeta tem uma estrutura em camadas: núcleo metálico, núcleo externo líquido, manto viscoso, crosta sólida e, se preferirmos, uma camada de gás como camada mais externa. Os movimentos turbulentos do ferro líquido no núcleo geram um campo magnético e, graças ao manto parcialmente derretido e à água, as placas continentais se movem. Tudo isso é essencial para a habitabilidade. O campo magnético protege contra o vento solar, a tectônica de placas regula o clima por meio da reciclagem de CO2 no ciclo carbonato-silicato e assim por diante. Agora vamos voltar nosso olhar para outro sistema estelar se tivéssemos diante de nós um exoplaneta com 1,5 raios terrestres e 5 massas da Terra. Que tipo de corpo celeste ele seria? Poderíamos imaginá-lo como um planeta do tipo Terra, só que um pouco maior, com núcleo sólido, manto um pouco mais espesso, mais massa ou composição semelhante. Ou será que um corpo desses se desenvolveria em um tipo totalmente diferente de corpo celeste? Talvez um mundo oceânico completamente coberto por água? Ou até mesmo um mini Netuno com uma camada profunda de gelo ou água e uma atmosfera espessa de hidrogênio? As transições aqui seriam literalmente fluidas. A partir de cerca de 1,5 raios terrestres, astrônomos suspeitam que planetas têm quantidade significativa de substâncias voláteis. Porque rocha pura mais metal nesse tamanho seria muito denso. Essas substâncias voláteis são principalmente hidrogênio e água. Com a tecnologia atual, porém, na maioria das vezes, só nos resta especular, pois imagens concretas dos planetas e de suas atmosferas ainda não existem. E mesmo que tivéssemos massa e raio, haveria várias soluções. Um planeta poderia ter apenas um núcleo, manto interno e externo e crosta, como a nossa Terra, ou poderíamos encontrar essa estrutura em camadas mais uma atmosfera espessa. Ambos podem se encaixar em dados semelhantes. Aqui estamos diante de um grande problema da pesquisa, a composição dos exoplanetas. Como podemos julgar a composição de algo que está a vários anos-luz do ponto de observação? Para descobrir as condições em corpos celestes extrasolares, os planetólogos simulam as condições logo após sua formação. Para isso, eles comprimem pequenas amostras entre diamantes sob enorme pressão e disparam lasers nelas para aumentar as temperaturas. Assim, por frações de segundo, criam-se condições de pressão e temperatura como as do núcleo da Terra. Experimentos com ondas de choque usando projéteis de alta velocidade também geram estados extremos por um curto período, durante os quais é possível medir o que acontece com o material. Esses dados, juntamente com cálculos quânticos complexos, são incorporados aos modelos. E quando se considera também as superterras, entram em jogo áreas que estão muito além da experiência terrestre. Um planeta com 5 vezes a massa da Terra e estrutura parecida teria pressão central 3 a 4 vezes maior que a da Terra. Será que um núcleo assim ainda poderia ser líquido? Talvez sim, e então haveria um campo magnético e talvez até tectônica de placas. Mais pressão, como se sabe, aumenta as temperaturas de fusão, mas também a radioatividade presente e o calor residual são maiores, e com isso também a chance de ter um manto viscoso com uma crosta por cima. Mas mesmo que possamos determinar a composição aproximada de uma superterra, ainda resta uma pergunta crucial: como funciona o seu interior? Ao longo de períodos geológicos, ou seja, centenas de milhões de anos, há vulcanismo, há tectônica de placas. É aqui que as coisas se complicam, pois ambos dependem da viscosidade do manto e da crosta e da energia térmica transportada do interior à superfície. Um manto mais espesso, por exemplo, poderia ser mais resistente, as placas seriam mais difíceis de mover, a subducção poderia se tornar mais rara ou até mesmo impossível.
Por outro lado, um planeta com mais massa poderia armazenar mais calor interno e, assim, impulsionar uma convecção mais intensa. Como resultado, haveria mais vulcanismo, possivelmente até supervulcões mais frequentes. Encontrar planetas assim é, em princípio, realista. No entanto, muitos astrobiólogos não esperam que em mundos extremamente vulcânicos formas de vida superiores e complexas surjam facilmente, pois as condições ambientais podem ser mais instáveis. Por isso, alguns trabalhos científicos argumentam sobre a possibilidade de existir um ponto ideal no tamanho do planeta. Se um planeta for pequeno demais, ele esfria mais rápido, o núcleo pode solidificar, o campo magnético desaparece e a tectônica também para. Marte é o exemplo clássico, pois hoje ele não possui mais tectônica de placas ativa. Por outro lado, se um planeta for grande demais, pode acontecer o contrário. A crosta fica tão grossa e estável que dificilmente pode se romper. Aí você acaba com uma espécie de crosta única permanente, semelhante ao que se discute hoje sobre Vênus, onde não ocorre uma tectônica de placas global como na Terra. A Terra pode estar exatamente em uma zona limite, um pouco mais de massa e talvez também fôssemos um mundo rígido de uma única placa, ou não? Outros modelos dizem, pelo contrário, mais massa significa mais fusão, dinâmica mais forte e, portanto, mais tectônica. A verdade honesta é, nós não sabemos ao certo, porque no nosso sistema solar, com Marte e Vênus, temos exemplos de tectônica inativa ou diferente. Mas não temos nenhuma superterra onde possamos estudar essa física diretamente. Por isso, os pesquisadores esperam por indícios indiretos à distância. É possível imaginar encontrar traços de gases vulcânicos, como dióxido de enxofre, nas atmosferas de superterras próximas. Emissões de infravermelho também poderiam ser reveladoras caso indiquem regiões especialmente quentes que correspondam a províncias vulcânicas ativas. Assim como encontramos na Terra, por exemplo, nas dorsais oceânicas ou onde os continentes se encontram. Com os instrumentos atuais, isso ainda costuma estar no limite do possível. Em parte, porém, isso parece mais ficção científica, mas telescópios futuros poderiam realmente detectar essas assinaturas, pelo menos em sistemas-alvo próximos e favoráveis. O tema dos campos magnéticos é igualmente difícil. No caso dos gigantes gasosos, tentou-se detectar campos magnéticos indiretamente por meio de auroras e interações com o vento estelar. Quando se trata de pequenos planetas rochosos, ainda sabemos muito pouco, e campos magnéticos não são só um luxo. Eles podem proteger uma atmosfera a longo prazo, porque, caso contrário, o vento estelar pode arrancar partículas da atmosfera superior e erodir completamente a camada gasosa de um planeta. Marte serve de alerta: sem um forte campo magnético global, um planeta pode ser desgastado ao longo do tempo. Isso significa que o interior não é apenas geofísica e isolado, mas também determina se as condições externas permanecem estáveis o suficiente para a habitabilidade. Você pode ver isso com um experimento mental simples. Caro espectador, imagine 2 exoplanetas, do mesmo tamanho, mesma distância, mesma estrela. O planeta A tem um núcleo de ferro líquido e um manto ativo. Ele gera um campo magnético e vulcanismo, fornecendo continuamente dióxido de carbono. O CO2 causa um efeito estufa, aquece a superfície e favorece a presença de água líquida. O planeta B, por outro lado, é um bloco de rocha com interior resfriado, sem campo magnético. A atmosfera é parcialmente removida ao longo do tempo, sem tectônica de placas. E com isso, também falta um mecanismo que reponha gases do efeito estufa a longo prazo. O CO2 é massivamente retido nas rochas e a superfície esfria. No final, talvez reste apenas um único deserto de gelo, aquecido unicamente pelos raios do Sol. A partir de vários anos-luz de distância, ambos não pareceriam tão diferentes a princípio, pelo menos enquanto só pudermos medir suas atmosferas de forma aproximada. Por isso é tão importante saber o que acontece no interior de um exoplaneta. No fim das contas, a formação dos planetas e a geologia planetária são o contexto no qual a imagem de um planeta habitável realmente se forma, caso as condições básicas não estejam corretas. Por exemplo, se um planeta nasce muito seco ou seu interior se solidifica cedo, então a imagem geral fica distorcida ou incompleta. O ideal seria que, além de identificar oxigênio em exoplanetas, os pesquisadores conseguissem tirar conclusões a partir disso. Esse mundo provavelmente tem vulcanismo ativo, oceanos estáveis e ciclos geológicos que tornam o clima potencialmente habitável por longos períodos.
Para isso, ainda é necessário muita pesquisa básica, mas os elementos fundamentais já estão disponíveis. Astrofísica, química e geociências se unem aqui para formar uma caixa de ferramentas comum. Sempre que termino um roteiro que trata do tema exoplanetas, me deparo repetidamente com duas constatações fundamentais. A busca por vida no universo não é um empreendimento isolado, mas sim um projeto abrangente que conecta quase todas as áreas da astronomia, da planetologia e, de modo geral, da ciência. Estamos entrando em território realmente novo em muitos níveis. Cada novo mundo descoberto mostra como o design dos planetas na natureza pode ser surpreendente e diversificado. Ao mesmo tempo, a escala cósmica nos obriga a ter humildade. Os sinais são fracos, as distâncias são enormes e as evidências diretas são muito raras. Isso nos leva diretamente à segunda constatação. Nós não sabemos absolutamente nada sobre outros planetas. Mas o fato de existirem exoplanetas não é exatamente uma novidade. Como pessoas modernas, podemos nos posicionar e afirmar: existem planetas grandes e pequenos em torno de outras estrelas, como no nosso sistema solar. Mas, retrospectivamente, essa afirmação teria sido muito tola, pois até a década de 1990 não tínhamos nenhuma prova da existência de planetas extrasolares. Só instrumentos mais precisos, algoritmos melhores e uma compreensão crescente dos sistemas estelares nos levaram a um ponto em que não só falamos de mais de 6.000 exoplanetas verificados, mas também sobre como alguns deles podem potencialmente ser. E apesar de todos os avanços, nosso conhecimento sobre exoplanetas é como uma gota d'água em uma pedra quente. Descobrimos mundos aparentemente impressionantes. Falamos de planetas onde chove ferro líquido. Júpiteres ultraquentes orbitando suas estrelas em trajetórias vertiginosas e círculos de mini-Netunos que se encontram em sistemas estelares com até 6 ou 7 sóis. E embora possamos estimar sua massa, tamanho ou composição atmosférica, isso são apenas valores aproximados. A dúvida está sempre corroendo os cientistas. E se os dados medidos estiverem contaminados pela estrela deles? E se a radiação do cosmos nos pregar uma peça, ou o brilho de uma estrela nos enganar, sugerindo uma composição atmosférica que só aparentemente poderia sustentar vida extraterrestre? Na verdade, não é que não saibamos nada, é mais que os dados que temos ainda estão cheios de grandes incertezas. Então, seria melhor dizer, sabemos que não sabemos muito e que talvez até mesmo os dados das medições possam não estar corretos. Mas para terminar este vídeo com uma observação positiva, ajuda a colocar a pesquisa de exoplanetas em um contexto histórico breve. Há 30 anos, a humanidade não conhecia nenhum exoplaneta. Hoje catalogamos e verificamos milhares, e estamos planejando missões que talvez um dia possibilitem o primeiro olhar real para um ponto azul pálido. Até lá, será necessário engenhosidade e espírito de pesquisa para preencher as lacunas em aberto. É como se já tivéssemos montado grande parte de um quebra-cabeça gigante e agora faltassem justamente as peças mais difíceis, aquelas que deixam a imagem nítida. E quem sabe, talvez nas próximas décadas, testemunhemos o momento em que um espectro não mostre apenas um único gás, mas sim um padrão coerente. Oxigênio e metano, talvez outras moléculas que combinem com oceanos e geologia ativa. Então poderíamos realmente dizer, temos indícios de um vizinho habitado no oceano cósmico. Mas até lá, muita coisa permanece incerta. Mas é justamente essa incerteza que impulsiona a pesquisa. Encontramos as estrelas, agora queremos entender seus mundos.